Olá pessoal, eu sou Nádia Moreira e hoje falarei sobre temperamento. Você sabe qual é o seu temperamento? Esse conhecimento tem sido para mim como um divisor de águas. Poder entender como eu penso, falo e ajo tem sido esclarecedor. E eu sempre me questionava o porquê de alguns sentimentos estabelecidos dentro de mim. Os sentimentos que eu não queria que estivesse ali, mas eu não sabia como administrar tudo aquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, a me aprofundar nos temperamentos, muitas chaves viraram. E o que é temperamento? Temperamento é o conjunto de características que afetam nosso comportamento, nossa forma de pensar e agir. Temperamento é o que somos. Se a pessoa é alegre ou triste, eufórica ou tímido, faz parte de quem ela é essas características. E temperamento é diferente de caráter. Caráter é o que a pessoa faz. Se a pessoa é verdadeira ou falsa, bondosa ou má. E é muito importante que fique bem claro que nenhum temperamento é melhor do que o outro. Todos os temperamentos são importantes. Todos os temperamentos têm o seu valor. Cada um deles tem seus pontos fortes e seus pontos fracos que precisam ser trabalhados. Deus, ele não quer mudar o seu temperamento, porque foi o próprio Deus que te fez com o seu temperamento. Mas Deus quer transformar o teu temperamento. E no decorrer de cada vídeo, eu irei falar sobre personagens bíblicos que tiveram o seu temperamento transformado pelo Espírito Santo. Começaram a agir da forma lapidada, transformada, ao qual Deus havia direcionado. Deus, ele não quer mudar aquilo que ele colocou em você, mas ele quer transformar para glorificar o nome dele e para que você tenha resultados positivos na sua vida. E quem acompanha os meus vídeos sabe que todos esses estudos que eu venho falando, que eu venho compartilhando com vocês, eles têm embasamento na psicologia e na neurociência. E são estudos que eu tenho aplicado há algum tempo na minha vida e que eu tenho tido resultados rápidos e profundos. E aqui eu quero indicar o livro, o qual foi um despertar para mim, para que assim eu viesse a me aprofundar nos temperamentos. O livro é Temperamentos Transformados, de Tila Reio. O que acontece dentro de nós, aquilo que acontece no nosso coração, nos afeta de uma maneira a qual muitas vezes você vai se sentir feliz e outras vezes você vai se sentir triste. E saber o seu temperamento vai te fazer entender a si mesmo. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios, em capítulo 16, versículo 32, que melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Olha quão forte é essa passagem bíblica. E essa passagem bíblica está falando da importância de administrarmos o nosso temperamento, a importância de saber se controlar, o autocontrole. Mas para que isso aconteça, é necessário se conhecer, é necessário se entender. E isso só é possível com esse autoconhecimento, de saber como você funciona, de entender o porquê que existem coisas que te tiram do sério e vai te ajudar a administrar tudo isso. A sua reação
dos eventos, ela vem do seu temperamento. E como isso é importante, como é bom você ter esse conhecimento, de se autoconhecer, de entender quais são os pontos que vai te fortalecer e aqueles que vão te limitar. Eu acredito que você já se deparou com alguém a qual você teve essa compreensão de dizer: fulano tem um temperamento forte. Ou então você olha, observa e diz: aquela pessoa é mais calma, é mais sensível. Isso está relacionado diretamente ao temperamento do indivíduo. Mesmo não tendo uma clareza profunda desse assunto, mas só de você observar, só de você conviver com a pessoa, você já consegue analisar se a pessoa é mais agitada ou se a pessoa é mais calma. E melhor é quando você tem esse conhecimento, quando você tem essa habilidade de conseguir identificar o seu e da pessoa que você convive. E o autoconhecimento, ele vai te trazer essa clareza para te possibilitar uma vida mais saudável, uma vida mais plena, onde os seus relacionamentos vão melhorar muito. Porque sabendo como você funciona, entendendo o outro também, você vai respeitar muito mais as diferenças. Você vai ter esse harmonia nos relacionamentos de não mais julgar, de não mais cobrar, entendendo que Deus fez cada um e cada um tem o seu jeitinho. E aqui eu quero falar uma ilustração de temperamento. Será que tem alguma relação com tempero? Tempero que nós usamos na nossa cozinha. Quais são os temperos mais usados na nossa cozinha? O sal, o coentro, a cebola, o alho, o cominho, o corante. Para que serve todos esses temperos que nós usamos na nossa cozinha? Para dar sabor. E a mesma coisa é o nosso temperamento. Cada um tem um jeitinho especial, cada um tem sua forma de ser. E se nós usarmos o nosso temperamento, se nós administrarmos da forma equilibrada, tudo vai ficar mais saudável, vai ficar mais saboroso, mais harmonioso. As diferenças, elas existem, mas quando nós conhecemos a nós e ao outro, nós nos completamos. E então, outra situação é do alimento. Vou dar o exemplo do arroz. Muitas vezes, nós iremos fazer o arroz com a mesma marca do arroz, usaremos o mesmo tempero que outra pessoa, mas mesmo sendo o mesmo arroz, o mesmo tempero, cada um desse arroz vai ter um sabor diferente, porque foi feito por pessoas diferentes e não é diferente do temperamento. Cada um tem o seu tempero da alma e isso é maravilhoso. Outra situação mostrando essa diferença, a reação de cada indivíduo. Uma pessoa faz uma brincadeira com um indivíduo, com uma pessoa, e essa pessoa vai reagir de uma forma e faz a mesma brincadeira com outra pessoa. E essa outra pessoa vai reagir de outra forma. Por que isso? Porque cada um é único, cada um tem o seu jeito. Então, cada vez fica mais convicto de a importância de entendermos o nosso temperamento. E aqui eu quero apresentar para você esses dois grupos, que é o extrovertido e o introvertido. O extrovertido, o temperamento que está neste grupo é o colérico e o sanguíneo, que são temperamentos mais que se expressam, que expõem mais suas ideias, que têm aquela habilidade de influência maior. Esses são os extrovertidos, colérico e sanguíneo. E o segundo grupo, do introvertido, é o fleumático e o melancólico. Esses temperamentos, eles são mais receptores de influências. Eles são mais fechados e centrados. E hoje, como é a introdução dessa série de vídeos, pois eu não poderei abordar todos os temperamentos em um único vídeo, eu estarei falando do primeiro temperamento, que é o colérico, que faz parte do primeiro grupo, que é o extrovertido.
extrovertido. O colérico, os pontos fortes do colérico é líder. Ele já nasceu com instinto de liderança. Ele é corajoso, estratégico, prático e objetivo. Pontos fracos do colérico. Ele é dominante, como ele já nasceu com instinto de liderança. Se ele não trabalhar, vai ficar nesse ponto fraco que ele quer dominar. Ele é impaciente, muitas vezes arrogante, inflexível e ambicioso. E aqui eu quero dar um exemplo de um personagem bíblico, o apóstolo Paulo. Paulo, quem não conhece a história de Paulo, se encontra em Atos capítulo 9. A palavra de Deus vai dizer que Paulo, antes ele era Saulo, antes de ele ter um encontro real com o Senhor Jesus, Paulo, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, ele açoitava, ele lançava na prisão. Ele fazia tudo isso de uma forma muito intensa, muito feroz. Ele era muito sagaz, mas na mentalidade de Paulo, que ainda era Saulo, ele fazia tudo isso por uma causa maior. Ele fazia tudo isso para cuidar do reino de Deus, porque ele achava que o cristianismo era uma seita. Então ele matava, ele perseguia, ele açoitava, porque ele não tinha um encontro ainda com o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Paulo ele foi totalmente transformado pelo poder de Deus. Nós podemos ver que Paulo, ele foi o que escreveu mais cartas, um homem que potencializou aquilo que ele já tinha. Um instinto de liderança, corajoso, estratégico, prático e objetivo. E o Espírito Santo moldou, lapidou as suas fragilidades. E não é diferente em nossas vidas. Cada um de nós temos um temperamento. Esses 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Colérico e sanguíneo no grupo do extrovertido, e fleumático e melancólico no grupo do introvertido. Todos nós temos os 4 temperamentos, mas existe um que é o predominante. Em alguns casos, mais de um. Mas cabe a gente descobrir qual é o nosso predominante e trabalhar em cima disso para potencializar os nossos pontos fortes e trabalhar nos nossos pontos fracos. No próximo vídeo estaremos dando continuidade no próximo temperamento.